Muita coisa já foi usada como dinheiro: sacos de trigo, cabeças de gado, tabaco, pedras preciosas, café, uísque. Mas o que pegou mesmo foi a moeda. E a moeda, a invenção da moeda é muito antiga. Ninguém sabe dizer ao certo quando começou essa história de usar metal como troca, como dinheiro, melhor dizendo. A Bíblia, por exemplo, cita muito a moeda. O Novo Testamento diz, por exemplo, que Jesus foi traído por 30 dessas moedas, porém de prata. Mas a história registra o uso da moeda muito antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, muito antes. Heródoto, por exemplo, fala que no século VIII o rei da Lídia já tinha tornado a moeda popular. Aliás, a história é bastante peculiar. Heródoto diz que na Lídia todas as mulheres queriam ser prostitutas. Por quê? Porque ganhavam muitas moedas e por ganharem muitas moedas, tinham sempre muitas propostas de casamento. Os homens preferiam se casar com as prostitutas por causa dos seus dotes, por causa das suas moedas. Pois é. Mas com o surgimento da moeda, a moeda de metal, surgiu também o dinheiro sujo. As moedas mais populares eram a de ouro, que comprava mais, depois a de prata e depois o latão. Acontece que muitos espertinhos pegavam as moedas de ouro e limavam as moedas de ouro. Imaginem que isso aqui fosse uma moeda de ouro. Eu, espertamente, lixava essa moeda um bom tanto, guardava o pozinho do ouro e esta moeda com menos ouro continuava valendo a mesma coisa. É claro que isso se tratava do dinheiro sujo. Por quê? Porque o povo começou a perceber que havia diferenças entre moedas. Umas eram mais fininhas, outras limadas, outras faltando algum pedacinho. E teve também aquelas que eram apenas revestidas de ouro. Era o dinheiro sujo. E aí descobriu-se que quando o dinheiro sujo entrava no mercado, o dinheiro limpo desaparecia. Claro, os ricos que controlavam ou manuseavam muitas moedas guardavam o dinheiro limpo e usavam apenas o sujo. Foi em Atenas, na Atenas de Sócrates, por exemplo, que os homens de negócio perceberam que o mercado prosperava mais, ou melhor, que as pessoas, os comerciantes, a cidade de um modo geral prosperava mais quando havia mais honestidade. Porque aí ninguém tinha muita dúvida de que as moedas correspondiam aos valores exatos. Então, se investia melhor naquele tipo de cidade. Os compradores, os negociantes preferiam fazer negócios com Atenas, porque sabiam que receberiam o dinheiro limpo. Constantinopla, Bizâncio percebeu isso também. Com a grande influência grega em Bizâncio, Bizâncio teve uma moeda muito forte e tornou-se uma economia muito forte por causa da credibilidade que tinha. Negociantes do mundo da época preferiam Bizâncio, davam preferência a Bizâncio por causa do dinheiro limpo. Pois é, a honestidade, no entanto, durou pouco, porque logo Bizâncio também se corrompeu com a tal moeda suja. E assim vai. A história mostra, por exemplo, que com as grandes navegações, depois da descoberta de Cristóvão Colombo, da América,
surgiu muito metal na Europa. A Europa, por exemplo, passou a ser abastecida de muito ouro, muita prata. E aí? Aí os preços foram subindo, subindo e subindo. Em menos de 200 anos, as coisas tiveram um valor aumentado até 300 vezes. Depois se estabilizou, mas foi por isso que teve que surgir o banco. É isso que nós chamamos de banco. Surgiu por causa do grande derrame de ouro na Europa. Acontece o seguinte: o povo europeu levou muito tempo, muitos anos, para saber, para tomar conhecimento que outros europeus tinham descoberto novos territórios. As notícias demoravam para circular. No entanto, perceberam uma coisa estranha: havia mais ouro na praça. Não sabiam, a maioria dos europeus não sabiam que a América tinha sido descoberta, mas sabiam que havia mais ouro na praça, principalmente na Espanha, o ouro vindo do México, por exemplo. Pois é, foi por causa desse estranhamento que os preços subiram. Os comerciantes de repente passaram a vender mais, os salários subiram, todo mundo tinha um pouco mais de moeda no bolso. E aí? Aí, claro que os preços teriam que subir. Bem, depois todo mundo ficou sabendo que esse ouro vinha de terras novas. As coisas mudaram. Mas é nesse tempo que surge o banco, o tal do banco. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Vou fazer um cursinho sobre a história do dinheiro? Não, não exatamente. Bom, talvez sim. Porque afinal, todos nós precisamos de dinheiro. E me parece, pelo que estou sentindo, ficar aqui só dando notícias não dá dinheiro. Os vídeos são todos desmonetizados. Mas não é por isso que eu estou fazendo essa breve alusão à história do dinheiro. É porque um amigo me escreveu, e já pela segunda vez, o que eu acho que vai acontecer com a economia brasileira quando Bolsonaro, enfim, começar a fazer moedas de nióbio. Bem, eu acho que vai ter muita gente vendendo pó de nióbio no dia seguinte após a implantação da moeda de nióbio. Vamos voltar à velha história do dinheiro sujo e do dinheiro limpo. Acho que o nióbio, nesse caso, no caso de se tornar moeda, não vai ser uma boa, não. Até depois.